Olá pessoal, eu sou a professora Débora e hoje nós vamos conversar um pouco sobre melhores poemas de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela começa a produzir a sua obra bem antes da fase em que ela está inserida, que é a segunda fase do modernismo. Em mais ou menos 1920, ela reúne com um grupo de escritores e esse grupo começa a desenvolver poemas mais voltados a movimento simbolista. Então, as suas obras, a princípio, não têm a liberdade formal que encontramos na fase modernista, mas sim uma proposta mais voltada às características simbolistas. A Cecília, ela se destaca muito por temas como a fugacidade da vida, tema histórico como a Inconfidência Mineira e também voltados à solidão e à angústia. Até porque a sua própria vida pessoal tinham características que levavam a escritora a compor obras assim. Então, perdeu seus pais, o pai antes dela vir ao mundo, a mãe quando ela era muito jovem, mas também muitas pessoas que marcaram a sua história, né, ao longo da sua vida. E isso possibilitou aí, então, que essa escritora colocasse essa angústia vivida por essas perdas ao longo do tempo dentro das suas obras. A Cecília também foi muito importante para a educação. Fundou uma biblioteca com o seu marido e nessa biblioteca colocou ali produções mesmo dela infanto-juvenis, como tantas outras. Foi uma poetisa, uma contista e toda a sua produção fazia parte dessa biblioteca, mas também outras obras de escritores deste momento e de outros que marcaram a literatura. Em 1964, na sua morte, ela foi velada no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, e para dizer aí até da sua importância com a educação. Ela se envolveu muito com isso, de levar a literatura às pessoas que não tinham um contato com essa literatura. O seu livro, Melhores Poemas, foi organizado por uma de suas filhas, e ela soube escolher muito bem as suas obras, porque é riquíssimo o que nós encontramos aqui enquanto produção literária. Trabalha, então, temas voltados aí à solidão, ao abandono, à passagem do tempo e à história. E a linguagem, sim, uma linguagem muito elevada e elaborada. A Cecília foi considerada uma das escritoras com uma linguagem mais elaborada deste período. A sua obra, ela se divide em 3 fases. Nós não podemos ver essa divisão claramente dentro dessa obra, dos melhores poemas, mas nós temos aí a parte histórica, sim, que fica clara no final. E no começo, uma mistura dessa obra, então, de angústia, essa obra intimista. Então, falando aí dessas 3 fases da obra de Cecília Meirelles. A primeira fase, que compreende a obra da escritora, ela está voltada às poesias mais com uma preocupação aí a temas simbolistas. Então eu vou encontrar a questão do misticismo, a questão da musicalidade, a preocupação mesmo com a forma. Então, temas que são voltados à metalinguagem, às sensações abstratas. Então, essas características compõem mais essa marca da primeira fase da escritora. Então, é uma conversa que nós temos aí com o simbolismo. Nós vemos também o questionamento com o mundo, o existencialismo, para que o homem veio. E sobre a metalinguagem, ela conversa, né? Porque a metalinguagem ela tem esse trabalho da obra, falando da própria obra, a composição, preocupada com a própria composição, então essa conversa ali, e até sobre o fazer poético dela mesma. Então nós vamos encontrar temas, ou melhor, poemas voltados a esse tema. Nós temos muitos poemas aqui que a criação estética ela se volta para trazer um desabafo
e mostrando o sofrimento e essas dúvidas da própria escritora. E eu destaquei para vocês um desses poemas, então, que compreende a primeira fase. Então, eu vou ler com vocês um pouquinho deste poema. O nome é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então ela trabalha aqui a questão de não ter uma resposta para todas essas angústias e até o fazer poético mesmo. Há questionamentos sobre esse ser poeta. E aqui há essa presença da metalinguagem que nós podemos ver na construção do próprio canto, quando ela questiona sobre isso. Então traz essa angústia, traz essas sensações abstratas, essa conversa com o simbolismo. Então, esse é um dos que eu posso destacar aqui dentro. Mas nós vemos nesse primeiro momento, dentro dos melhores poemas, uma mistura dessa primeira e dessa segunda fase da escritura. Na segunda fase, nós encontramos, então, um trabalho mais voltado ao intimismo e mais voltado à questão da passagem da vida. Então, a escritora, na segunda fase, ela traz essa proposta para que nós possamos voltar, então, a entender o que se é importante para a vida, o que devemos destacar como importância da vida, porque ela fala dessa fugacidade, que o tempo passa muito rápido e, de repente, a gente não percebe que esse tempo passou e não aproveitamos, de fato, aquilo que se é importante. Então, há esse trabalho da escritora com essa questão intimista e com a questão da passagem do tempo. E para essa segunda fase, eu destaquei outro poema aqui para ler com vocês. Atenção, então. O nome é Retrato. Eu acho muito lindo, mas muito lindo mesmo esse poema. E sempre foi um dos meus preferidos aí dentro das obras da Cecília Meirelles. Olha lá, então. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então ela diz da questão da passagem, foi tão rápida que ela não percebeu e de repente ela envelheceu. Então ela chama a atenção pro leitor sobre a questão da importância de se perceber essa passagem da vida. Então se destaca aí como uma das obras que eu acho mais linda dessa segunda fase intimista da escritora. Mas nós temos também a terceira fase. Na terceira fase da produção literária da Cecília, ela vai trabalhar o romanceiro da Inconfidência. Então, o olhar aqui está mais voltado à fase social. Eu não vou dizer que ela tenha um cunho assim tão social, mas os poemas que ela traz, ou melhor, os cantos que ela apresenta nessa obra, ela trata, assim, a respeito dos conluios, dos acordos políticos e fala muito bem, retrata muito bem da Inconfidência Mineira. Então, ela é recheada de história, recheada de política e de uma crítica social. Dentro do romanceiro, ela fala, então, sobre a história ali, né, que aconteceu em Minas, então essa Inconfidência Mineira, e traz
esse conhecimento que ela tem ali de Ouro Preto, Mariana, traz algumas cidades ali que ela retrata durante esses cantos. E eu falo cantos porque a estrutura eram de poemas longos e que traziam a história, bem semelhante àquilo que nós vimos da poesia épica, mas não épica como víamos lá no começo dos gêneros, porque a época, naquele momento, ela trazia a questão de se ter um herói, de se ter um povo, mas dentro, o destaque, né, para um povo ou para um herói, mas dentro da obra da Cecília não tem esses destaques. Então, os cantos se dá esse nome pela extensão dos próprios poemas e por trazer dentro desses poemas histórias, então são narrativas em forma de poema. Então foi riquíssima em lirismo, ela traz a história das revoluções, então as reuniões que aconteciam na calada da noite, e os seus poemas vão trazer também escritores do momento Arcade, como o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, que fizeram parte da Inconfidência, e pessoas também que sofreram muito dentro dessa história, como a Chica da Silva e o próprio Tiradentes. São poemas muito líricos, poesia totalmente histórica, que na sua composição aí geral foram 85 cantos que narram então essa história ali em Minas Gerais. Essas 3 fases, então, que envolve a obra da escritora, são ricas, tanto naquele contexto que nós dizemos da estrutura da poesia simbolista, quanto no contexto histórico, quanto também da sua obra intimista e da passagem do tempo. Então, Melhores Poemas traz para a gente uma leitura muito prazerosa e também não monótona, por causa da mudança do seu próprio contexto e da sua própria estrutura. Então, por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima análise de um próximo livro que enriquece a nossa literatura brasileira. Tchau, tchau!